Sou o Vini Stefanuto, sou ator, dublador e é isso. E atualmente eu fiz um projeto chamado Okaidos, que é um audiodrama, uma audiosérie, tipo uma radionovela no Spotify, mas que eu vou colocar em outros lugares. Que despertou o seu interesse pela dublagem brasileira? Eu acho que eu sempre tive paixão pela dublagem, de um jeito ou de outro. Eu sempre gostei de criar histórias e fazer isso com a voz sempre foi uma coisa que eu fiz desde criança. Brincando de bonequinho e depois no teatro. Enfim, sempre tive isso de gostar de brincar com a voz e do voice acting. Eu só não sabia que era voice acting. Tipo assim, eu gostava disso sem entender o que era exatamente. Mestrei RPG de mesa muitas vezes, assim, então em RPG você faz vozes diferentes, né? Tá sempre acessando esses lugares. Então, é, eu fui descobrir depois, de fato, a dublagem vendo uma entrevista da Mabel César. E aí um fato curioso, que eu só fui lembrar depois. Eu realmente não lembrava disso quando era criança. A minha avó trabalhava num estúdio de dublagem, na BKS. Ela foi faxineira muitos anos da vida dela, e ela faxinou para a BKS muito tempo. E aí eu fui uma vez com ela num estúdio de dublagem, quando era muito pequeno. Quando eu me tornei dublador e ela me contou essa história, veio uma enxurrada, uma memória gigantesca ao Caquinho. Veio uma memória, assim, uma coisa muito doida. Então, tem essa coisa da minha avó. Ela também chorou quando eu me tornei dublador. Ela falou, que coisa maluca! E aí contou a história dela ter me levado quando era criança. Então, isso. Acho que sempre esteve em mim essa vontade de atuar com a voz. E, e tô muito feliz de poder fazer isso hoje em dia. O que você sente que você aprendeu sobre você mesmo com a dublagem? Profundo. Essa é uma das perguntas, né? Eu senti que eu aprendi sobre mim mesmo. Eu aprendi que eu sou de fato uma pessoa resiliente, eu sou bem resiliente. A dublagem ela exige muita paciência, muita. Muita gente acha que você vai entrar, vai acontecer, vai resolver a sua vida, ganhar rios de dinheiro por mês ou sei lá o quê. Os cursos de dublagem, às vezes, prometem algumas coisas para algumas pessoas. Não todos os cursos, mas alguns cursos, né? Algumas pessoas mal intencionadas, eu acho que elas direcionam as pessoas para caminhos muito ruins, assim, caminhos de. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai resolver sua vida. E às vezes a pessoa dá tudo que ela tem naquilo, naquela aposta, ela posta tudo ali e se perde, ou fica muito chateada. Teve pessoas que vieram junto comigo desde que eu comecei e não acompanharam, ficaram para trás ou desistiram do caminho, desistiram de fazer dublagem, porque é difícil, é um meio difícil, é um meio concorrido. Tem muita gente boa, tem muita gente competindo. é, então, você ter a paciência para você pegar as melhores oportunidades, para você saber aproveitar também essas oportunidades, né? Saber agarrar a melhor chance para você mostrar o seu trabalho dentro do estúdio. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi sobre mim é que eu sou uma pessoa muito resiliente, porque eu fui muito paciente para passar por várias etapas, para acompanhar os meus próprios processos, então foi bem bom e é isso que eu posso dizer sobre o que eu aprendi sobre mim. Quando que você percebeu que a sua voz já fazia parte da rotina das pessoas? É muito doido isso, porque eu não consigo nem pensar nisso direito, sabia? De se faz ou não parte da rotina. Acho que eu posso ter me dado conta um pouco no. Já tinha acontecido no Young Royals. Na verdade, eu sou a substituição de uma voz no Young Royals, né? Eu fiz a segunda e a terceira temporada. A primeira eu não sou eu que faço. Mas eu acho que as pessoas gostaram tanto da segunda e da terceira que elas consideram que eu dublei o Simon nas três temporadas, o que é muito legal, porque substituição de vozes na dublagem costumam ser um problema, as pessoas ficam super incomodadas. E eu entendo, realmente. Até eu, quando vou assistir dublado, quando troco uma voz, eu fico assim, não acredito, cara. Mas teve toda uma questão, o Pierre, eu não conheci ele, mas o Pierre, que era o que fazia a primeira temporada, ele viajou, teve alguma coisa assim, e abandonou a dublagem, e aí o estúdio me chamou pra fazer,
E foi muito, nossa, eu fiquei muito feliz, foi muito legal o Young Royals na época. Na época do Young Royals, teve gente me mandando mensagem por conta do Simon, então foi muito legal. Mas eu sinto que pegou mesmo, assim, do pessoal ficar tipo, meu Deus do céu, não sei o que lá, com um jogo, cara, com o Overwatch 2, que tem um personagem que chama Lifeweaver, e eu acho que essas pessoas jogaram muito com Lifeweaver, e eu recebi uma enxurrada de mensagens, assim, foi uma loucura. E eu não sou de postar coisas, eu não posto foto, eu não posto nada, eu posto story de vez em quando, e é isso. E eu não postei nada sobre o Lifeweaver, assim, postei nos stories que eu tava muito feliz de dublar ele e tudo mais. Mas veio muita gente, cara, e eu fiquei, caramba, é isso. E vem até hoje, assim, muita gente mandando mensagem sobre ele, ou até sobre o Simon, ou outros personagens que eu fiz. Então, mesmo não me divulgando tanto, mesmo eu não me colocando, me promovendo tanto ali, dá pra perceber que as pessoas gostam do meu trabalho e que elas, às vezes, vêm mandar uma mensagem, você pode mandar feliz aniversário pra fulano ou ciclano. Quando você recebe um personagem novo, o que vem pra você assim primeiro? O personagem tá me entregando e de que plataforma a gente tá falando, né? Se é um jogo, se é uma série, um filme. Tudo é dublagem, né? Mas é diferente como você vai localizar. A língua também é diferente. Se você tá fazendo, por exemplo, tô dublando uma série coreana agora e eu acho, gente, os K-dramas a coisa mais difícil de dublar do mundo. É muito difícil, cara. Eu acho que eles só perdem pro japonês live action, cara. O japonês live action é muito difícil. Porque tem reações muito diferentes da nossa, tem aqueles ah, que a gente não. É difícil deixar isso tão natural no português brasileiro, porque a gente não faz essas reações. Então, você deixar natural é um trabalho de localização difícil que a gente tem que fazer. E aí eu sinto que, por exemplo, quando eu gravo algum anime, quando eu gravo alguma outra série, assim, que são produtos que eu já. Série americana, no caso, que são produtos que eu já tô acostumado a consumir, parece que algumas coisas elas vêm um pouco mais naturais. Obviamente, é a interpretação que você vai pegar como guia, sempre. Pro coreano, pro japonês, pro indiano, pro que for. É a interpretação. É isso. O que o personagem original tá te entregando, você vai pegar as suas bagagens, o seu processo, e vai tentar aproximar o máximo que você puder do original. Dependendo da plataforma, você pode dar uma corzinha a mais. Eu gosto dos animes especificamente porque eles trazem essa. Os animes, as animações, eles trazem essa possibilidade de você trazer essa corzinha a mais sempre. É, e na série nem sempre tem essa possibilidade, porque a pessoa quer justamente ver o legendado e o dublado sem perder nada do que tá ali, né? E não é que perde, imagina, a dublagem não faz você perder nada, é só que a gente vai trazer para a versão brasileira, a gente vai localizar para você se sentir mais próximo do personagem. Então acho que não é nem o que eu penso primeiro, né? É o que vem mesmo. O que vem primeiro é a interpretação daquele ator que tá lá fora, enfim, que fez aquilo. Eu vou ter que pegar aquilo e replicar, né, com a dublagem brasileira para encaixar com o personagem. E é isso, não tem esse lance da voz que você falou, de tipo, você pensa numa voz. Não tem. Isso é natural, isso vem assim. Você ouve, e aí no momento que você ouve, você já faz você já aproxima. Pô, esses dias o Kleber Mendonça aí do filme do Agente Secreto disse um absurdo. Preciso citar isso porque eu achei um absurdo. A dublagem, ela é uma arte, gente. É uma arte. É uma coisa difícil para você colocar uma pessoa dentro de um estúdio sem preparo, botar uma dublagem lá para fazer, a pessoa não vai conseguir. É complicado, é difícil. Tem umas dublagens que vêm de fora também. Eles contratam umas pessoas aleatórias para fazer. Que quando você vai ouvir, você fala assim: Meu Deus, que coisa horrorosa! Coisa tenebrosa, o que é isso que eu tô assistindo? Porque é difícil. É um trabalho que tem um grupo de atores que se especializou para fazer e que faz muito bem. Então, é isso. Existe algum personagem que te desafiou mais emocionalmente do que tecnicamente? Gente, putz, eu acho que nenhum. Emocionalmente, acho que nenhum.
Porque é isso, né? Como trabalho de ator, você tá sempre pronto pra fazer o que tiver que fazer. Gente, eu já dublei cada cena, vocês não têm noção. Tem várias coisas que, assim, o pessoal nem. E tá lá, assim, umas cenas pesadíssimas. Então a gente dubla o que tiver que dublar e acabou. Como ator, é isso, a gente tem que fazer isso, tem que fazer os papéis. Quando você vai assistir os Bastardos Inglórios, pra ser passado toda a mensagem, você precisa que tem alguém interpretando um nazista. Então, vai ter aquela pessoa para representar aquilo, porque é parte de toda aquela apresentação para você entender a história e ter todo o contexto. Então, como ator, você vai assumir o papel que te derem para você contar aquela história. E não teve nenhuma dublagem ou obra, ou sei lá, que fosse uma coisa que eu achasse absurda. Então, que eu falasse assim, não sei, seria muito difícil chegar nesse lugar. Então, tecnicamente teve. Tecnicamente teve. Emocionalmente, não. Tecnicamente teve alguns, inclusive, que foram bem difíceis. O próprio Simon foi difícil, do Young Royals, foi complicado pra mim. Mas é doido, porque o mais difícil de todos eu não posso falar, porque não saiu ainda. Qual que é um mito sobre a dublagem que você adoraria desmentir? Que é fácil de fazer, que é qualquer um que pode fazer. Eu sei que a gente tem essa coisa de abrir e falar, todo mundo pode fazer tudo. E pode mesmo, mas acho que quando você deixa essa questão do fácil, faz as pessoas entenderem que se elas têm uma voz e elas sabem brincar com essa voz e fazer uma interpretação mínima e básica, elas já estão aptas a serem dubladoras. E não é isso, gente. A dublagem exige técnica. A dublagem tem 1 milhão de coisas que estão até catalogadas de pessoas incríveis que vieram lá de trás e que trouxeram do rádio, gente, da radionovela, Arlete Montenegro, gente que trouxe uma bagagem gigantesca para dublagem, de interpretação, de como se posicionar no estúdio, posicionar mesmo, de como ficar na frente do microfone, de como interpretar, de como ouvir o original e perceber quais são as nuances para você encaixar perfeitamente ali, usando só a voz. Você não tá num palco, você não tem o corpo inteiro para mostrar, você não tá na televisão, não tem a câmera se aproximando e se afastando para dar as nuances do olho, do brilho, não tem. É a voz e ponto. Tem uma história envolvendo isso. E, portanto, existem técnicas, existem pessoas que você convive, que te passam mensagens, que te passam as vivências. E é através dessas vivências e é através desses processos que você vai se tornando um dublador melhor. Não dá para as pessoas acharem que é qualquer coisa, que não é importante ou que é fácil de fazer. Gente, a dublagem tá na nossa vida, especialmente a nossa geração aqui. Vou me colocar na mesma geração de vocês, porque é isso, acho que a gente é da mesma geração, né? É Sim. isso. Desde sempre. Não é só Pixar. A gente assistiu, sei lá, as visões da Raven, a gente assistiu Velozes e Furiosos, a gente assistiu Transformers, a gente assistiu um monte de coisa dublada. E a gente não só se acostuma, não é só costume com essas vozes. De novo, essas vozes vêm de uma bagagem gigante. Uhum. Fizeram isso por muito tempo, muitas obras, muitas coisas boas. E quando você pega, hoje em dia, especialmente, uma dublagem que você fala, que coisa horrorosa, não é porque tem um novato da dublagem. Eu posso ser considerado um novato da dublagem, mesmo tendo vou fazer em breve 7 anos de carreira. Tem gente de 30 anos de dublagem, 20 anos de dublagem desde criança, sabe? Que fez isso desde sempre. Mas tem outras pessoas que realmente não são tão boas, ou que querem atropelar todo mundo, entrar no mercado e tentar fazer alguma coisa, e quando você vai ouvir na televisão, você fala, nossa, que coisa horrorosa, tipo, não tem nada a ver com o original. E aí vem essa ideia da dublagem ruim, de pessoas que disseram na cabeça delas, a dublagem é fácil de fazer, eles têm uma panelinha deles, então vou atropelar e vou fazer, e acontecer, e acabou. E não é assim, gente. É um trabalho difícil, sabe? É um trabalho cirúrgico, é um trabalho que tem que ser bem feito. E não é fácil. Não é fácil. Eu aprendo até hoje, você vai aprendendo todos os dias da sua carreira, você vai reciclando, vai aprendendo, vai entendendo coisas novas. Eu acabei de falar do K-drama. Eu comecei a fazer K-dramas, mais K-dramas agora. Então tô me acostumando com com esse novo. Eu já fiz K-dramas antes, mas pouca coisa. Daí agora pegando papéis maiores, vendo coisas maiores, é isso, você vai se acostumando, tendo mais repertório. Isso é com tudo. Isso é com tudo, assim, com novelas da Globo, com peças de teatro e com dublagem. É preciso estudar e você tá sempre ali reciclando em volta de pessoas que sabem o que estão fazendo. Você falou um pouco do seu novo projeto,
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Cara, o projeto é muito especial pra mim. Muito. O Hokkaidos, ele representa o mundo, assim, pra mim. É muito importante mesmo. Eu sou muito difícil de falar sobre as minhas coisas, cara. Especialmente no Instagram, assim, de postar, de divulgar. Eu não sei por quê. Uma coisa que esse ano eu vou tentar trabalhar pra trazer mais e fazer mais e divulgar mais. Mas eu sempre fui mais no meu cantinho, mais ali. A Milena me conhece, a gente estudava na mesma Eu sala, sei. então Nós eu fomos sempre fui. apresentados por uma professora. Fomos apresentados por uma professora, trocando historinha lá, cartinhas de Game of Thrones e tudo mais. Foi bem legal. Então eu sempre fui mais na minha, sempre fui mais de canto, mais tímido. Mas eu sempre gostei de criar histórias, de escrever e fazer e tal. O Hokkaidos, o primeiro draft, o rascunho do Hokkaidos eu fiz em 2016. E eu larguei mão dele, falei, deixa pra lá essa história e tudo mais. E aí em 2023, final de 2022, eu acho, voltou essa vontade. Eu falei, pô, eu já tô aqui na dublagem, eu já conheço bastante gente. Poderia chamar essas pessoas e fazer um audiodrama, né? Pagar elas e fazer um audiodrama. Mas ficou só na primeira ideia, aí chamei um ilustrador. Esse ilustrador me deu um calote, foi uma história muito maluca. Nossa, uma doideira. E aí, 2023, aí eu abandonei o projeto de novo. Em 2023, eu conheci a Hel, que é quem faz as artes, a Rebeca. Maravilhosa. A Hel é perfeita, enfim, a gente se ajudou num momento muito difícil pros dois, emocionalmente, assim, e artisticamente também, pensando, tipo, porra, não sei o quê. Ela não queria mais desenhar, eu já tava desistindo do projeto, e aí ela falou, não, vamos fazer isso junto, vamos fazer, e eu desenho pra você e tudo mais, enfim. E desenhou de graça uma boa parte do projeto, e aí a gente fez o Catarse, a gente foi seguindo com o projeto. Várias pessoas, na verdade, decidiram fazer de graça. Vários dubladores que são amigos meus. O Rafael Rossato, a Pamela Rodrigues, a Lia Mello, que é a melhor amiga da vida, praticamente. Nossa, uma galera foi fazendo assim, tranquilo. E aceitaram, amaram o roteiro, gostaram da história, da ideia, do ímpeto que eu tive de querer fazer isso acontecer. E aí eu coloquei no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. As pessoas que estavam ao meu redor ficaram empolgadas com isso. O pouco que eu divulguei fez outras pessoas ficarem empolgadas. E aí bateu a meta no Catarse. Pulei de alegria, paguei a Hel. Ela ficou muito feliz por isso também, obviamente. Mas principalmente porque o projeto deu certo, assim, que ia acontecer, que iam ter o restante dos episódios. E é isso, ele é meu xodozinho, meu bebê. Uma história de fantasia, é uma coisa que eu adoro. E tem casal gay, personagens muito interessantes, que são profundos, que refletem coisas que eu admiro, que eu gosto em histórias bem contadas. E, e é isso. Ele, como por ser só um audiodrama, né? Só um audiodrama, não. Por ser um audiodrama, você tem o áudio apenas para se guiar, mas com a Hel a gente também conseguiu fazer algumas artes que dá para você ver, e futuramente eu queria muito colocar no YouTube com os personagens meio que falando, assim, uns quadradinhos e a legenda aparecendo enquanto eles falam, junto com o audiodrama. Mas isso é uma coisa pro futuro. Projetos. É, eu vou primeiro postar nas plataformas de áudio os episódios conforme eles forem lançando, e é isso. E sou eu que edito, eu que faço. Eu tenho um amigo para me ajudar, o Silas, então a gente que faz junto, mas de roteiro e edição aí é tudo meu, e é isso, gente. Você consegue dar uma premissa sobre a história para quem não conhece, se interessar? Claro. O Hokkaidos, ele fala sobre 8 primordiais. Primordiais são demônios superiores que habitam corpos humanos. Eles nascem como seres humanos e aí eles descobrem mais tarde, diante de uma situação muito intensa, que eles são primordiais. Eles revelam no antebraço um signo do zodíaco. E aí, a partir dessa marca que surge no antebraço deles, eles ganham poderes inimagináveis e são capazes de lutar contra fendas demoníacas. Essas fendas, quando elas abrem, né, que é o abismo tentando acessar o plano humano, os seres humanos eles ficam travados. Então, no momento que uma fenda abre, todo mundo fica paralisado, e os únicos que podem se movimentar dentro da fenda são os primordiais. E aí eles têm que lutar contra os demônios e fechar as fendas para
para os humanos continuarem vivendo suas vidas. Então eles são guardiões da humanidade. E aí na história do Hokkaidos, você tem esses 8 primordiais que vivem no Hokkaidos. O Hokkaidos é um lugar. Porque existe um primordial que decidiu que a Terra vai ser do jeito que ele quer, que é o Dimitri. Então ele quer usar os poderes dele para mudar o mundo e fazer o mundo do jeito que ele quiser, assim, tipo, transformar tudo para ele ser o imperador do mundo. E aí o Hokkaidos não está disposto a aceitar isso, então eles querem, além de defender as fendas, eles vão enfrentar o Dimitri para que a liberdade continue tendo a humanidade continue tendo a sua liberdade e o seu livre-arbítrio e que eles possam tomar suas decisões. São 20 episódios, já tem 6 episódios no Spotify. E aí, o que eu consegui do Catarse, obrigado apoiadores, inclusive, então vão lançar mais 14, aí vão ser 20 episódios no total, episódios semanais. Se você pudesse encontrar hoje o Vini, lá do início da sua carreira, que conselho você daria pra ele? Eu acho que eu diria para ele não se preocupar tanto com as outras pessoas. Não se preocupar tanto com os outros, para ele se preocupar com ele, para ele se cuidar. Porque às vezes as pessoas botam tanta pressão na nossa cabeça e judiam tanto da gente sem a gente perceber, e a gente acha que isso pode ser bondade dos outros ou conselho que os outros querem dar. E existem conselhos muito bons, existem pessoas que de fato gostam da gente, mas tem gente que não gosta da gente. Isso é um fato. A gente tem que aceitar que tem gente que não gosta da gente. Às vezes essas pessoas não gostam porque não bateu, a gente fala, né, bateu o santo, não foi muito com a nossa cara, ou porque a gente tá competindo, ou porque 1 milhão de motivos. Não cabe a nós entender por que essas pessoas não gostam. Tá tudo bem. Mas a gente precisa se gostar muito e ter empatia com o nosso momento. E eu acho que eu diria pro Vini, lá do começo, falar assim, eu ia falar, vai com calma e presta mais atenção em você. Presta atenção em você. Se ama, vai no seu tempo, não fica tão angustiado porque outras coisas estão acontecendo. Outras coisas estão acontecendo porque essas outras pessoas estão vivendo essas outras coisas. Você está vivendo o que você tem que viver. E a sua experiência, ela é única, então vai nela. Se a sua voz fosse lembrada por apenas um sentimento, qual você gostaria que fosse? Acolhimento pode ser a palavra. Eu acho que é isso. De você ouvir e se sentir acolhido. Fala assim, nossa, eu me sinto confortável em ouvir essa voz. Tipo assim, eu me sinto acolhido com essa voz. Em que, inclusive, é isso, né? Me escalam muito pra fazer personagens que trazem esse, essa sensação de acolhimento, assim, de você ouvir. O Life Weaver tem isso, o Simon tem isso, vários outros personagens têm essa coisa de eu colocar minha voz num lugar onde a pessoa fica assim, ai, nossa, que confortável, enfim. O que você diria, mandaria assim, uma mensagem para as pessoas que querem correr atrás dos seus sonhos? Eu não tenho tudo resolvido na minha vida. Eu não tenho. Eu tenho muita coisa para resolver e eu tenho muita coisa que eu não sei fazer ainda. Eu preciso entender como fazer essas coisas. Mas já tem muita coisa que eu tenho resolvida, já tem muita coisa que eu aprendi a resolver. Então, eu me apego a essas ferramentas, ao que eu já sei fazer e que eu preciso aprender a fazer coisas novas. Eu acho que para todo mundo que quer correr atrás de um sonho, seja dublagem, seja, sei lá, medicina, uma faculdade, é importante você se apegar às coisas que você já aprendeu para você ter de onde começar. Tipo assim, isso aqui eu sei fazer. E aí você vai aprender coisas novas. Ter essa vontade de aprender. Aprender, gente, é muito bom você aprender coisas novas. É muito bom você focar nessa coisa de você aprender para você ir se preparando. Você nunca vai estar pronto. Não se prepara antes. Não existe o preparar antes. Não existe. O que eu quero dizer é assim: você não pode pensar, vou fazer teatro e vou chegar no teatro e eu vou arrasar. Não, você vai pro teatro para aprender a fazer. Vai ser no trancos e barrancos, vai ser falhando, vai ser caindo, vai ser. É isso, esteja preparado para falhar, para lidar com o seu fracasso e corre atrás do seu sonho. Se o seu sonho é dublar, por exemplo, corre atrás de fazer um bom teatro, corre atrás de ouvir os bons dubladores, ver as boas dublagens, as antigas também. As antigas, aquele Superman antigo, aquela série das Três Espiãs Demais antiga. Não só coisas que saem hoje em dia. Porque aí você também vai ver pessoas que ou já faleceram, não estão mais entre a gente, ou que ainda estão e já são muito mais velhas hoje em dia.
que fizeram uma interpretação incrível, que trouxeram pra dublagem uma coisa maravilhosa. Aprende, busca referências internacionais, nacionais, tudo que você acha que pode agregar para sua carreira. E corre atrás. Não é fácil, não é fácil, mas não é impossível. Impossível não é.